Bom dia, gente bonita. E aí, tudo bem com vocês? Bom, começando mais uma aula e hoje a gente vai estudar um pouco sobre gêneros jornalísticos. Os gêneros jornalísticos, eles são divididos em informativos e opinativos. Dentro do gênero informativo, temos a reportagem e a notícia. E dentro dos gêneros opinativos, temos o artigo de opinião, que estudamos recentemente, e o editorial. O editorial é uma obra opinativa escrita por um jornalista experiente ou um redator de um jornal, revista ou outro documento escrito sobre um tema da atualidade. Os editoriais são feitos para refletir a opinião ou o ponto de vista geral do periódico. Ou seja, o editorial é uma seção organizada do jornal ou da revista, a fim de expor naquele veículo de comunicação, no caso aí a revista ou o jornal, a posição da instituição, que está ali por trás. Ou seja, o editorial serve para posicionar o meio de comunicação diante de um assunto polêmico ou atual que está ocorrendo na sociedade. E isso enquadra o editorial no gênero opinativo. E todo gênero opinativo tem por finalidade o convencimento do seu leitor. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de editorial, publicado no jornal Gazeta de Minas, que é o jornal mais antigo do estado de Minas Gerais. Claro que não dá para ler, mas a gente é só um exemplo de como é editorial, onde ele é publicado. No caso aí, ele se localiza no início do jornal, geralmente antecipando algumas notícias, que estão naquele suporte, no caso aí no meio de comunicação que é o jornal. E qual é a estrutura do editorial? Então, o editorial ele tem uma estrutura muito parecida com o artigo de opinião, certo? E por ser um texto dissertativo argumentativo, os editoriais apresentam a estrutura básica, dividida em 3 partes principais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, tem a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura, ou seja, é a apresentação inicial da tese, da ideia central, É a opinião central do texto, a qual é defendida no decorrer daquele momento, certo? E o desenvolvimento é o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta, ou seja, é a apresentação de dados, Vai fornecer ao leitor informações que justifiquem a minha opinião. Então, é o momento que eu vou argumentar, é fazer uma ligação entre os dados que apresentei e a minha opinião. Então, é preciso ter argumentação, porque senão o texto fica vazio. E a conclusão, que é a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. Então, logo após a argumentação que está aí no desenvolvimento, vem a conclusão, que resume todo o texto, e mostra a finalidade real daquele texto ao leitor. Ok? E as características do editorial. É de caráter objetivo e subjetivo. Objetivo e subjetivo. Fiquem atentos a esses 2 pontos. Tem a linguagem simples e clara, textos dissertativos argumentativos, temas da atualidade e textos relativamente curtos. Então, o editorial, embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar também certa objetividade. Então, podemos dizer que o editorial é um texto mais opinativo do que informativo, ok? O editorial possui um fato e uma opinião. O fato informa o que aconteceu e a opinião transmite a interpretação do que aconteceu. Então, pelas características apontadas, podemos dizer que o editorial é um texto dissertativo, pois desenvolve argumentos baseados em uma ideia central, crítico, já que expõe um ponto de vista, e informativo, porque relata um acontecimento.
Então, recapitulando, o editorial é gênero do discurso argumentativo que tem como finalidade expressar a opinião de um jornal, revista ou qualquer órgão da imprensa a respeito de acontecimentos importantes, tanto nacional quanto internacional. Os editoriais eles são publicados geralmente em uma página dedicada, chamada página editorial, que frequentemente apresenta também cartas de leitores para o editor, E o edital ele nunca é assinado, pois não deve ser relacionado a um ponto de vista individual, uma vez que o redator dispõe da opinião do jornal sobre o assunto narrado. Então, pessoal, eu espero que tenham entendido um pouco, sobre esse gênero jornalístico, o editorial. E vou deixar aqui uma mensagem para vocês. Sua atitude determina seus resultados. Então, por hoje é só. Tenham um bom dia.